Bom dia, segundão, tudo bem com vocês? Pois bem, hoje na nossa aula, nós iremos vamos finalizar a Revolução Francesa, vou mostrar uma tabela aqui para vocês, certo? Eu quero que vocês comparem, né, com o absolutismo antes da Revolução e pós-Revolução, beleza? Então vem comigo, aqui no vizinho eles estão fazendo uma reforma, final de ano, vocês sabem como é, então vai rolar um barulhinho, mas é tranquilo. Então, vejam só. Analisem a tela comigo aqui. Vamos analisar. Compartilhando a tela. Deixa eu só ampliar aqui essa tela para ficar melhor. Agora sim. Vamos lá. Agora vai ampliar. Vamos lá. De um lado, eu tenho um antigo regime. Qual era o antigo regime? O absolutismo. Então, antes da Revolução, o monarca absolutista, ele que comandava. Nós temos o mercantilismo, que era a prática econômica do monarca absolutista. Temos que lembrar, 4 práticas mercantis. Quais mercantilistas? Primeiro, né, o metalismo, quanto mais metal, né, tiver aquela nação, mais rica será. O balança comercial favorável, né, mais vendas do que compras. Se você vende, entra mais dinheiro do que você comprar. Então, essa é mais exportação e menos importação. Um monopólio, né? Ou seja, é aquela concessão de monopólio, e, por final, o protecionismo, que o produto nacional daquele país tem que ter uma proteção contra, né, os produtos estrangeiros. É uma proteção, melhor dizendo, é como se você fosse no mercado hoje, os produtos estrangeiros estivessem mais baratos do que o produto nacional. Você só compraria o produto estrangeiro. Concorda comigo? Então, temos que ter essa proteção. Vejam que aqui nesse período, onde o monarca absolutista está presente, né, as pessoas eram súditas. Então, eram súditos que pertenciam ao reino do monarca absolutista. Não tínhamos igualdade, era sem igualdade. A nobreza e o clero aqui tinham privilégios, e a fé é que, né, dominava a mente das pessoas, ou, né, as mentes das pessoas. Pois bem, então a fé movia aqui nesse período, no antigo regime. Já após a Revolução, a burguesia domina, a classe burguesa. Temos a Constituição, ou seja, criada por Rousseau, né, aonde nós vimos que o seguinte, idealizada, né, nós vimos o seguinte: através desse conjunto de leis, né, nós vamos governar aquele local, aquele território. Aqui, antigamente, tínhamos o mercantilismo, agora a burguesia no poder, teremos o liberalismo. Ela quer comprar e vender para quem ela quiser. Antes eram súditos, agora, né, com a burguesia no poder, viram cidadão. É o cidadão, não é isso? Temos igualdade perante a lei. Calma, eu sei que vocês vão falar, professor, mas essa igualdade é questionável. Sim, eu também sei, mas perante a lei todos somos iguais, beleza? Lembrando que às vezes essa igualdade não é para todos, mas perante a lei sim. Né? Aqui nós tínhamos a nobreza e o clero, quando era o monarca, agora com a burguesia, ela é o dono dos meios de produção. E classes, temos várias classes. Pois bem, a fé, agora aqui é a razão, né? Vemos isso aonde a pessoa vai usar a razão, vai buscar informação para produzir o conhecimento. A ciência está muito presente nesse período. Beleza, galera? Então, esse quadro comparativo ele é muito importante para vocês, mas muito importante mesmo. Então, é legal você comparar com o absolutismo e sem o absolutismo. Mudou muita coisa? Sim, mudou muito. Mudou muito. Beleza? Tá ok? Tá beleza? Então, agora eu vou dar um stop aqui nesse slide. Vou voltar aqui para a aula. Beleza? Vamos lá. Vamos ver aqui. Bom, agora sim. Vamos lá, galera, todo mundo junto comigo. Vamos começar um novo período. O período regencial, sim. O período regencial, minha galera, é um período que é intermediário. Quando?
Dom Pedro I com o primeiro reinado, até a maioridade, né, de Dom Pedro II. Então, fica no meio entre o primeiro reinado e o segundo reinado. É um período intermediário. Vocês viram comigo que vários fatores levaram Dom Pedro I a abdicar do poder. Vocês viram comigo. Porém, não vai cair mais agora. Agora nós vamos ter que dar foco, né, no período regencial. Deixa eu só dar uma arrumadinha aqui, pronto. Pois bem, no período regencial, então a primeira figura, notem, olha aqui o príncipe, né? Então vejam só, ele está aqui, menor de idade, 5 anos de idade, né? Ele foi deixado aqui. Porém, nós temos que lembrar que agora vai ser um período e vamos ter que rever a lei, né? O que é a Constituição? A Constituição, né, dizia, o que estava impresso nela, para podermos começar a dialogar sobre o período regencial. Beleza? Então vem comigo, o período regencial está na tela já. Deixa eu só diminuir aqui um pouco minha tela. Isso, agora sim. Então vamos lá. Período regencial, temos aqui Dom Pedro I, né? Ou Dom Pedro II, desculpa. Ele é o único imperador legítimo brasileiro porque ele nasceu no Brasil. Então vejam, ele está aí, né? 5 aninhos de idade, ele ficou aqui com José Bonifácio, que era o tutor dele, né? E Dom Pedro voltou para Portugal e não voltou mais para o Brasil. Bom, o Brasil regencial é de 31 a 40, de 1831 a 1840. Saída de Dom Pedro I, saiu do poder, né, do governo, então ele abandonou, né, deixou pela Constituição hereditária, né, deixou de pai para filho, mas o filho é menor de idade e não pode assumir. Uma nova fase para a história política brasileira. Não tendo condições mínimas para assumir o trono, Dom Pedro II deveria aguardar até a sua maioridade, até alcançar a idade exigida, né, para tornar-se rei, o novo monarca do Brasil. Então, ele tinha que esperar até a idade que a Constituição ditava para ele, né? Nesse meio tempo, os agentes políticos daquela época disputaram poder entre si no chamado período regencial, que vai de 31 a 1840, beleza? Então vem comigo que a nossa aula está começando. O que a lei maior, né, a Magna Carta, a Carta Magna falava, né, para nós brasileiros? Previa que o trono brasileiro fosse ocupado por regentes que deveriam governar até a maioridade de Dom Pedro II, do príncipe. Pois bem, capítulo 5 está presente na Constituição, da regência na minoridade, o impedimento do imperador. Artigo 70º, imperador é menor de idade até a idade de 18 anos. 18 anos completos, galera. Sim, não pode, é 18, não pode 17, faltando 2 meses, não pode. 17 anos, faltando uma semana, não pode, é 18 anos completos, está na lei, não pode burlar a lei. Concorda comigo? Artigo 70º, durante a sua minoridade, o império será governado por uma regência, a qual pertencerá ao parente mais chegado do imperador, segundo a ordem de sucessão, que seja maior de 25 anos. Será que ele tem algum parente aqui? Será? Pois bem, artigo 70º, aí sim, se o imperador não tiver parente algum que reúna essas qualidades, será um império governado por uma regência permanente, nomeada pela Assembleia Geral, composta por 3 membros, dos quais o mais velho em idade será o presidente. Então, artigo 70º, está aí. Mas falando sobre aquela questão, o imperador é menor de idade até os 18 anos, está vendo aí? Está vendo aí? Temos que seguir a lei. Mas será que o Brasil seguiu a lei? Será? Será? Pois bem, vocês já viram comigo que não, né? Segundo o reinado, vocês viram que aproximaram, né? Tá, filho do imperador e tal, aquele jeitinho brasileiro, né? Então, vamos embora. Pois bem, período regencial. Transição até a maioridade de Dom Pedro II, até ele ficar de maior, né? Pois bem, esse período regencial, anota aí, pega um papel e coloca período regencial. Período tumultuado. É um período que vai ter várias revoltas, galera. Por quê, professor? Mas por quê? Professor, porque nós não temos um monarca.
Não temos um poder centralizado. É a mesma coisa, quando o professor não vai dar aula, como é que fica a sala de aula? Ah, aí você compreendeu. Então é a mesma coisa, galera. Não temos um poder centralizado na mão do Brasil. Então, poder, não temos um monarca aqui agora. Então, vejam só, quais são as fases? A regência trina provisória, que vai de abril a julho de 31. Depois temos a regência trina permanente, de 31 a 34. A regência una do padre Feijó, de 35 a 37. E a regência una de Araújo Lima, de 37 a 40. Pois bem, esse é o avanço liberal. Eu vou falar por que liberal. E vocês vão ver que Araújo Lima ele é né, conhecido como conservador e regressista. Então, é o seguinte, anota isso aí que é muito importante, né, para vocês compreenderem. Então, vamos ver quem é liberal e quem é conservador regressista. Beleza? Vamos lá. Grupos políticos, agora sim, né? Agora nós temos grupos políticos. Temos restauradores, ou caramurus, temos moderados, ou chimangos, exaltados, ou jurujubas. Já falei isso para vocês, né? Já falei para vocês isso, né? Anteriormente, agora estou reforçando. Restauradores, está de vermelho, é o Partido Português. Moderados, exaltados, está de verde, são partidos brasileiros. Pois bem, Anteriormente, nós vimos que tínhamos dois grupos, não partidos. Era o grupo português, a elite portuguesa, comerciantes, e o grupo brasileiro, a elite rural. Agora não. Nós temos o período regencial, 3 partidos políticos, que eles vão concorrer, por isso eles vão concorrer. Restauradores ou caramurus está de vermelho? Ah, então é o Partido Português. Moderados ou chimangos está de verde? Grupo Brasileiro. Exaltados os urujubas está de verde, né, ou farroupilhas, é o Grupo Brasileiro. Então vejam, se eu tirar o Dores, fica a restaurar. Se é o Grupo Português, eles querem restaurar quem? Dom Pedro I. Então, os restauradores, ou caramurus, eles vão querer restaurar o monarca, a volta de Dom Pedro I. Moderados ou chimangos, né? Moderado é aquela pessoa que não é nem exaltada e nem pacata. Ele é moderado, né? Moderado. Chimangos, né? É uma ave, né? Uma ave. Pois bem, exaltados já não, galera. Exaltados é uma galera mais radical. Vocês verão comigo, são fazendeiros da periferia, que não tem muito, né? não tem muito poder político. Pois bem, não tem muito poder político. Então, dessa forma, os moderados, né? Ou os exaltados, melhor dizendo, os exaltados ou jurujubas, eles vão querer a república. Então, voltando aqui, restauradores queriam restaurar, né, Dom Pedro I. Moderados, vocês vão ver que eles são simpatizantes à monarquia e também à escravidão, por isso que eles são chamados de liberais, entre aspas. E exaltados e jurujubas, exaltados, o cara ele não quer mais a monarquia, ele quer o novo, ele quer a república, ele é exaltado. Então vejam, por que jurujubas? É porque naquele período que os franceses invadiram, né, o Rio de Janeiro, eles foram apelidados de jurujubas, de papagaios, por serem louros e falarem bastante. Então vejam só, moderados e exaltados são o grupo brasileiro. Restauradores, grupo português. Voltando aqui. Restaurador, restaurar Dom Pedro I. Grupo brasileiro, moderados, eles simpatizavam com a monarquia e também com a escravidão. Por isso que eles são chamados de liberais, entre aspas. E quem eram eles, professores? Os fazendeiros, né? Os fazendeiros do Sudeste, que tinham poder político, prestígio. Os exaltados ou jurujubas são fazendeiros da periferia, né? Afastados do norte, do nordeste, não tem muito poder político. Por isso que eles vão querer uma transformação radical, eles vão querer a república. Beleza? Vamos lá. Restauradores ou caramurus, portugueses, descendentes de portugueses, burocratas, ligados ao antigo governo de Dom Pedro, contrários a qualquer coisa. Eles queriam conservar a monarquia. Então, eles eram absolutistas, porque, se você lembrar, Dom Pedro I ele era absolutista, ele tinha um quarto poder, o moderador.
Então ele fazia o que ele quisesse. Pois bem, e o que é que eles desejavam? Está aqui, a volta de Dom Pedro. Restauradores, tire o Dores, fica restaurar. Restaurar quem? Dom Pedro I. Entendido isso? Líderes, José Bonifácio e seus irmãos. Pois bem, Caramuru, eu vou voltar a falar rapidamente, Diogo Álvares Correia, né? Ele era um português que estava dentro de uma nau francesa, que essa nau vai naufragar na Baía de Todos os Santos, e ele vai conseguir chegar lá no Rio Vermelho, né? Lá no Rio Vermelho. Pois bem, quando ele chega na praia, ele fica escondido numa pedra, que até hoje tem essa pedra lá no Largo da Mariquita, e ele sai da água cheio de algas, né? Cheio de algas, e fica ali escondido, porque, né, os índios estavam ali, e os índios eram canibais, né? Praticavam canibalismo. Então, até essa história, eu concordo, dele sair da água cheio de algas e tudo mais, ficar ali escondido na pedra e tal. Mas o que diz a história, que ele veio com um mosquete, mas pensa comigo, o mosquete estava molhado, será que a pólvora não molhou? Será que ele ia atirar? Eu duvido um pouco essa parte da história. Por que foi apelidado de Caramuru, né? Pois bem, essa história do pau que cospe fogo, eu acho meio duvidosa. Agora, a questão que eu mais assim, afirmo que de repente pode ter acontecido é que porque os índios, né? Os índios viram ele assim, ali escondido numa pedra, né? E aí cheio de algas, aquelas plantas aquáticas, e a Caramuru é aquela serpente marinha, né, velho? Então eles apelidaram de Caramuru ou Moreia, que é, né, aquela serpente marinha, e ele ficou com esse apelido, beleza? E ele não foi comido, tanto é que ele vai conhecer, né? Vai conhecer uma índia e vai se casar até com essa índia, né, Catarina Paraguaçu, e é isso aí. Então, essa foi a questão do Caramuru, beleza? Pois bem, moderados os chimangos. Agora anota aí, liberal entre aspas. Professor, mas por que esse liberal entre aspas? Por quê? Porque eles simpatizavam com a monarquia e com a escravidão. Então, o cara não é liberal, concorda comigo, Camille? Como é que o cara é liberal e simpatiza com a escravidão? Não tem condições disso. Ou ele é liberal ou não é liberal. Concorda comigo? Não adianta o cara ser liberal e ser escravista. Não adianta. Quem eram eles? Proprietários rurais do Sudeste. Então, me diga uma coisa, os fazendeiros do Sudeste ali, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, tem influência política? Tem sim, muita. Então, eles queriam um federalismo com forte controle do Rio de Janeiro. Então, eles queriam que o poder estivesse ali no Rio de Janeiro, porém, queriam um federalismo também. A principal força política que controlava o governo na época, líderes, Padre Feijó, Bernardo Vasconcelos. Chimango é uma ave de rapina muito comum no Rio Grande, lá nos Pampas, né? Como o carcará, né? Que temos aqui no Nordeste, porém menor do que este. Vamos lá. Exaltados ou jurujubas, já falei, exaltados, né? Exaltados, ele não gosta da monarquia, ele quer uma nova forma de governo, que é a república. Então, proprietários de rurais de regiões periféricas, sem influência no Rio de Janeiro, essa classe média urbana de setores do exército. Então, eles queriam acabar com a monarquia e instalar a república. Fim da monarquia, proclamação da república, né? República. Nós entendemos que a república, né, nós temos o poder descentralizado, dividido em 3, executivo, legislativo e judiciário, aonde, né, a república pressupõe a participação popular. Melhorou agora, não foi, galera? E voltou. Federalismo, grande autonomia provincial. Alguns pregavam ideias democráticas inspiradas na Revolução Francesa. Líderes Bento Gonçalves e Miguel Frias. Pois bem, jurujubas eu já falei para vocês, né? Lá na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, quando os franceses tentaram invadir pelo Rio de Janeiro, e lá também, né? Lá pelo Maranhão, aí vocês viram que lá no Rio de Janeiro, né, eles apelidavam os franceses por serem loiros e falarem muito de jurujubas, que são papagaios, beleza? Pois bem, Regina Trina Provisória. Trina provisória, né? 3 regentes, Trina 3. Provisória vai de abril
a julho de 31. Então, vejam, provisória, demorou pouco tempo, porque não tínhamos parlamentares suficientes para votar. Camille, preste atenção. Se eu tiver uma avaliação, uma prova hoje, e não tiver um número de estudantes, eu posso aplicar a prova? Não, é a mesma coisa. Eu não tinha parlamentares, né? Nem deputados, nem senadores para votar na trina provisória. Então, ela vai durar pouco tempo. Quem era? Brigadeiro Francisco de Lima e Silva, Nicolau Pereira Campos Vergueiro e José Carneiro de Campos. Suspensão provisória do poder moderador, o poder de Dom Pedro I, proibição de criar novos impostos, a população não gosta de impostos, proibição de dissolver ou fechar a Câmara, então eles estavam se protegendo, e eleição de uma regência permanente. Eles queriam já eleger uma regência permanente. Beleza? Essa foi a trina provisória. Pois bem, trina permanente, vocês vão ver que ela vai demorar mais, é de 31 a 34. Então, vai durar anos agora. A anterior, a provisória, foram meses. A permanente, anos. Quem era? Brigadeiro Francisco Lima e Silva, né? João Braulio Muniz, já mudou, e José da Costa Carvalho, do Sul. Mas, gente, presta atenção, nomes eu dou na prova. O que eu quero é que na trina permanente foi criada a Guarda Nacional. Ó, por quem? Pelo ministro das Armas. Quem foi o ministro das Armas? Feijó. Feijó criou a Guarda Nacional. O que dizia a Guarda? Para quê? Para quê ele vai criar a Guarda Nacional? Os moderados usavam os soldados do Exército para conter as manifestações, que por muitas vezes, em vez de prender, eles se associavam. Vejam só, Camille, ela era, de repente, uma rebelde lá da Sabinada, na Bahia, e eu fosse um soldado. Veja, eu chegava, peraí, você já não foi minha aluna, agora eu sou soldado, mas ó, eu vou prender você. Peraí, André. Você vai me prender porque eu estou aqui na Sabinada, estou revoltada com o governo regencial que quer que nós, né, entramos em guerra com os farroupilhas. E não tem por que a gente brigar com os farroupilhas, porque os farroupilhas também são rebeldes contra o próprio governo. Porque aqui nós estamos indignados com a carestia dos impostos dos alimentos e também com essa obrigação de lutar com os farroupilhas. Eu falo, olha, não é que Camille está certa? Veja eu prender Camille, eu vou me aliar a ela. Então, vários soldados, né, antes de ser criada a Guarda Nacional, em vez de ir lá conter os rebeldes, eles se aliavam aos rebeldes. E com a Guarda Nacional, não. Quando Feijó cria a Guarda Nacional, vejam que Feijó aqui, ele é ministro das Armas. Ele não é regente. Então, veja, quando ele cria a Guarda Nacional, é como se ele fosse criar o BOP. O BOP, quando sobe o morro, ele faz aliança com o marginal? Não faz. É faca na caveira, ele vai lá e prende e traz o cara, né, ou vivo ou morto. Então, era com a mesma coisa. Então, a Guarda Nacional, ela vai ser criada para conter os rebeldes, né? Ou seja, é como se fosse uma guarda que não ia se corromper. Era uma guarda que ia ser, né, velho, de confiança e não ia se corromper com os rebeldes. E é nesse período que os fazendeiros vão ganhar a patente militar. Né? A patente militar, então, o fazendeiro de cacau aqui na Bahia. O cara, pensa comigo, ele já tem um poder econômico, que ele é rico, riquíssimo, e agora ele vai ganhar a patente de prender, surrar, escorraçar. Então, imaginem só o poder que um coronel desse não vai ter. Então, vejam só, esse coronel, ele vai fazer o quê com essa patente? Vai defender os seus interesses pessoais e dos grandes fazendeiros. Concorda comigo? Então, anota aí. Olha, a Guarda Nacional, ela é colocada na trina permanente. Por quê? Pelo padre Feijó, que ele não é ministro, ou ele não é regente, e sim ministro das Armas. Então, ele vai ver a necessidade de se criar a Guarda Nacional para que não se corrompa com os rebeldes. Beleza, galera? O barulho está difícil hoje, tá? Estão me entendendo? Então, vejam só, a criação da Guarda Nacional, isso é importante eu entender. Pois bem, com a Guarda Nacional, eles vão trazer a patente. Porque quem é a Guarda Nacional? Né? A Guarda Nacional, eles vão criar, né,
essa guarda para combater os rebeldes e vão dar às pessoas que têm um poder econômico esse poder de prender, né, de escorraçar da cidade, né? Pois bem, então vejam como é que vai ficar todo esse cenário. Então já falamos sobre a trina provisória e a trina permanente. Ato adicional. Pega aí um papel e uma caneta, pega um papel e uma caneta. Então, o ato adicional, você verá, Camila, que você que está presente, ele vai trazer mais tranquilidade às províncias. Que províncias? Da Bahia, do Grão-Pará, né? As províncias, elas são chamadas assim antes da República, porque depois da República vão se transformar em estados. Estado da Bahia, estado do Maranhão, estado do Pará, não é isso? Então, veja, mas o ato adicional, eu quero que você entenda e compreenda que ele vai trazer para a província mais tranquilidade. Por quê? Veja só, a criação de assembleias legislativas provinciais, porque é província. Assembleias legislativas são assembleias que irão fazer as leis. As leis na Bahia, as leis lá no Grão-Pará, as leis, exemplo, lá na província do Rio Grande do Sul, entendeu? Então, ou seja, a cada província vai dar as suas leis, né? Outra coisa, vai extinguir o Conselho de Estado. Se você não anotou, anota aí. O Conselho de Estado é o pai do poder moderador. Então, acabando com o Conselho de Estado, acaba com o poder moderador. A substituição da trina para a una, ó, sublinha ou circula aí, ó. O ato adicional substitui a trina 3 regentes por um regente só, de 3 para 1. Beleza? E a introdução do voto direto e secreto. E o Rio de Janeiro é um território neutro. Você já brincou de picula. Quando você está na picula, você está neutro, né? Então ninguém pode te pegar. Então o Rio de Janeiro, ó, ele não vai interferir politicamente, né, nas outras províncias. Pois bem, vou dar um exemplo para você. Deixa eu ver o que é está acontecendo aqui, né? Esse barulho parar um pouquinho. Vamos fazer o seguinte, eu vou parar aqui, galera, e vou voltar daqui a pouco, vou pedir para ver se ele pode parar com essa furadeira e volto já já, beleza, Camille? No segundo momento, tá bom? Até daqui a pouco.